Boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O Ricardo e o Cláudio vão cantar a música do nosso mentor, Padre Germano, para a gente preparar o ambiente para a prece inicial. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas soberano, sempre pronto a nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Pai, seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso Redentor, fonte de perdão e de amor. Padre Germano, nosso Redentor, fonte de perdão e de amor. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Cláudio. Vamos agora ler uma mensagem do livro Agenda Cristã, que foi psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. E a mensagem diz assim: ajude sempre. Diante da noite, não acuse as trevas, aprenda a fazer a luz. Em vão condenará você o pântano, ajude a purificar-se. No caminho pedregoso, não atire caos nos outros, transforme em obras úteis. Não amaldiçoe o vozerio alheio. Ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. Debalde censurará você o espinheiro. Renova-o com a bondade. Não critique o terreno sáfaro. Ao invés disso, dê o adubo. Não pronuncie mais palavras contra o deserto. Auxilie a cavar um poço sob areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovam. Ampare o seu irmão com uma boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós é a descoberta e o cultivo do bem para que o divino amor seja glorificado. Bom, meus irmãos, o finalzinho é um resumo de tudo, né? Enfrentamos dificuldades, criticamos muitas vezes os defeitos dos outros e acabamos valorizando o que é ruim, quando a vida nos oferece muita coisa boa. E todos os dias temos muitas coisas boas. Então a gente precisa agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelas oportunidades boas e pelas oportunidades difíceis, porque elas fazem parte da nossa evolução. E confiar no Pai,
e fazer a nossa parte, estendendo a mão ao nosso próximo, cedendo o nosso ombro, o nosso ouvido para ouvir, dando um abraço no amigo que precisa de um conforto, segurando nas mãos daqueles que estão aflitos e dizendo: não posso resolver o seu problema, mas você não está sozinho. Então, meus irmãos, é isso que Jesus espera de nós, foi isso que ele exemplificou, é isso que o Pai confia em cada um de nós, como seu mensageiro. Por mais que a gente se sinta indigno, imperfeito, nós somos uma centelha de Deus e somos instrumento de Deus todos os dias. Basta que nós possamos abrir o nosso coração, enxergar naquele irmão que precisa de nós, um irmão muito querido. Vamos agora, meus irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, nosso Pai, por mais um dia que Ele nos permitiu e que Ele nos concedeu. Agradecer ao Pai por mais uma oportunidade. E chegamos ao final do dia. Muitos de nós ainda com os mesmos problemas, com as mesmas incertezas, com a dor no coração, mas certos, todos nós, de que o Pai está do nosso lado e que os seus mensageiros estão conosco sempre. Obrigado, Pai, pelas suas bênçãos, pelos seus mensageiros. Obrigado, Mestre Jesus, por estar conosco aqui também. Obrigado, Padre Germano, toda a falange de trabalhadores espirituais dessa casa, dedicados companheiros, que nós ainda não enxergamos com os olhos da carne, mas que estão aqui, cuidando de cada um de nós, encarnado e desencarnado. Pedir a espiritualidade amiga, que nesse momento de estudo possa envolver, possa inspirar, possa intuir o nosso querido irmão João, que fará uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós aquela mensagem que vai nos fortalecer na nossa fé, que vai nos esclarecer muitas coisas e que com certeza sairemos daqui muito melhores do que chegamos. E assim, Pai, agradecidos pela oportunidade de estar na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a reunião. E o nosso querido irmão João, a nossa gratidão pela sua presença. Espero que seja a primeira de mais 1 milhão de vezes que você se sinta na nossa casa como na sua casa. Tá, muito obrigado. Fica com Deus, fica à vontade. Caros amigos, uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Agradecemos à Casa Espírita, Aprendizes do Bem, pela feliz oportunidade de estarmos juntos, estudando o pensamento e a obra de Allan Kardec. Jesus Cristo, em um de seus belíssimos ensinos, nos disse que o homem que ouve as suas palavras e as pratica se assemelha àquele que constrói uma casa sobre a rocha. Vem a chuva, a tempestade, a ventania, os rios transbordam. No entanto, a casa permanece de pé, intacta. Aquele, porém, que ouve as suas palavras e não as pratica, se assemelha àquele que construiu a casa sobre a areia. Veio a chuva, o rio transbordou, veio a ventania e a casa desmoronou porque não tinha fixação em bases sólidas. Por essa imagem que Jesus nos desenha, podemos chegar à conclusão de que a tempestade será uma certeza no nosso caminho. Nem sempre caminharemos sob o sol, que muitas vezes nos aquece, nos felicita a jornada. A chuva, a tempestade, isto é, as dificuldades também serão constantes, porque viver é um desafio constante. Importa, porém, considerarmos a forma pela qual vamos passar por esses desafios. Vamos passar por esses desafios descabelados, cansados, aflitos, atônitos? Ou vamos passar por eles de uma forma lúcida, calma, consciente, fiel aos nossos propósitos, ao nosso sentido existencial? A escolha está nas nossas mãos, porque em realidade nenhum desafio, digo desafio porque não temos problemas. Problema é o que é colocado no nosso caminho e que nós não conseguimos eliminar. Desafio é o que
faz com que saiamos da nossa zona de conforto, faz com que pensemos de uma outra forma, despertemos em nós potencialidades ora adormecidas. Então, se temos desafios em nossa vida, é porque temos a capacidade de superá-los. Deus colocou esse desafio de modo que nós, mediante a sua função pedagógica, possamos nos aproximar cada vez mais da perfeição moral. Estudar a doutrina espírita é fazer exatamente o que Jesus nos propõe: edificar a casa sobre a rocha. Uma vez que o estudo espírita nos reveste de conhecimento do nosso sofrimento, porque sofremos, porque estamos aqui, porque lidamos com as pessoas do nosso cotidiano, porque eu estou na minha família, e nos dá ânimo, resignação para prosseguirmos intimoratos nessa vilegiatura carnal. De modo algum, nos referimos ao estudo espírita com a intenção de nos tornarmos intelectuais pura e simplesmente. O estudo espírita possui o fito de, em compreendendo melhor as leis divinas, nós estarmos mais aptos a vivenciá-las, estarmos mais convencidos a vivenciá-las. Portanto, o estudo não pode parar no livro, na palestra, no curso, na reunião doutrinária. O estudo deve ser uma prática constante, um aperfeiçoamento de nós mesmos, sem o que ele perde a finalidade. Vamos abordar na noite de hoje, feito esse introito, o capítulo 10º de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus itens 14 e 15, que trata do perdão das ofensas. Todos nós, mais ou menos, trazemos no nosso íntimo uma certa dificuldade de perdoar. Quando alguém nos faz um mal, quando alguém nos dirige uma ofensa, o primeiro sentimento que surge na nossa personalidade é o de revide, é o de revolta, o de vingança. Nós não conseguimos ficar sossegados com a ideia de uma injustiça, sobretudo se essa injustiça for dirigida a nós. Se formos enganados, passados para trás, se falarem mal de nós, nos ofenderem, nos ridicularizarem. O sentimento que surge de forma muito natural, muito espontânea no nosso íntimo é o da vingança. No entanto, como a vingança, a raiva caracterizam-se como uma paixão, a paixão é o sentimento tomado em excesso e muitas vezes sem a participação da razão. Então, nos deixamos inflamar por esses sentimentos inferiores sem nem raciocinarmos no porquê estamos sentindo ele. Aonde esse sentimento vai me levar? O que ele está me provocando? E o que ele provoca no alvo do meu ódio, do meu rancor, da minha mágoa? Fazendo uma análise lógica da questão da vingança, da questão do sofrimento por ter recebido uma ofensa, nós compararemos esse cenário a alguém que possui uma brasa na própria mão e deseja atirá-la em outra pessoa. Até atirar na outra pessoa, ela sofre os efeitos dessa brasa quente que se encontra na sua mão. Antes de prejudicar a outrem, ela própria se prejudica. Comparemos o rancor a um veneno. O veneno que pretendemos oferecer a outra pessoa é o mesmo veneno que nós experimentamos primeiro. Daí se segue que o perdão, ou melhor, que a falta do perdão não é um comportamento lógico, não é um comportamento que denote maturidade emocional. Eu sinto uma coisa, me deixo consumir por uma coisa que não me faz bem. Se eu parasse para pensar um pouquinho, eu veria que isso é danoso para mim. Porque muitas vezes a outra pessoa está vivendo a vida dela, não está nem aí para o mal que te causou. E você está se martirizando. Você está vitalizando aquelas amarguras
dentro de você próprio. Portanto, perdoar, primeiramente, é um processo. Processo porque não ocorre de forma inopinada. Perdoar é uma construção, assim como todas as nossas conquistas morais. A conquista não surge de um momento para o outro. A conquista é consequência de esforços, é consequência de comportamentos lúcidos, de vitória sobre os nossos hábitos arraigados, para que criemos no nosso comportamento uma nova tendência. Então, perdoar, processo. Perdoar, eleição. Eu me amo. Eu me amo, mas não num sentido egoísta, não num sentido orgulhoso, de exaltação da personalidade, de inflar o ego. Eu me amo no sentido de que eu desejo fazer as melhores escolhas para mim. Eu desejo ter comportamentos que vão me fazer bem, que vão me fazer feliz, que vão me tornar mais pleno, menos dependente emocionalmente de uma situação. Portanto, eu perdoo. Aquele que se ama coloca as próprias aspirações, coloca os próprios sentimentos acima da opinião pública, acima da opinião das pessoas. Vulgarmente, na nossa sociedade, perdoar é um ato de fraqueza. Aquele que perdoa, muitas vezes, é considerado como alguém que não tem força para reagir, que não tem força para equiparar-se àquele que lhe desfere a ofensa. No entanto, se fizermos uma análise, constataremos que aquele que perdoa é um indivíduo revestido de coragem, porque perdoar não é fácil. Enfrentar essa opinião pública de que perdoar é fraqueza não é fácil. Ser julgado pelas lentes de outras pessoas, lentes muitas vezes equivocadas, não é fácil. E permanecer em paz de consciência, sabendo disso, é mais difícil ainda. Portanto, se eu me amo, volto a dizer, eu opto pelo perdão. Perdão esse que Jesus nos recomendou de forma ilimitada. Todos nós, certamente, já nos deparamos com aquela passagem evangélica em que Pedro interroga Jesus acerca de quantas vezes deveria perdoar alguém que lhe desfere uma ofensa, uma zombaria, uma perseguição. 7 vezes, Senhor? Pedro pergunta. E recebe como resposta, Pedro, não te digo 7 vezes, te digo 70 vezes 7. A resposta de Jesus, à primeira vista, pode parecer simples. No entanto, se analisarmos em maior profundidade, veremos que o que Jesus quis dizer é que o perdão deve se expressar ilimitadamente. Vamos pegar o significado da palavra perdoar. Esta palavra, que é motivo da nossa conversa, origina-se no latim perdonare. O prefixo per significa total, por completo, além de, dá uma ideia de plenitude. Enquanto donare significa doar. Perdoar, portanto, quer dizer doar no limite das nossas forças. Doar no limite das nossas possibilidades. Porque o cristão, em geral, e o espírita em particular, como indivíduo que se encontrou com a verdade e pôde vislumbrar o reino dos céus, que é um estado íntimo
de venturas, tem os celeiros do amor, da concórdia, da compreensão abastecidos, em plenitude. Tem um coração sempre disposto a renunciar à verdade, porque sabe que, sendo filho de Deus, aquele que lhe desfere um golpe, igualmente é filho de Deus e merecedor da mesma compreensão que nós gostaríamos de ser merecedores. Compreensão que recebemos como misericórdia das leis divinas. Allan Kardec, no capítulo 1 de O Livro dos Espíritos, define Deus como sendo justo e bom. A princípio, podem nos parecer dois conceitos distintos, uma vez que a justiça não deixa passar nada, cobra até o último centavo, enquanto a bondade se caracteriza por aquele comportamento de brandura, de compreensão. Juntos, porém, esses dois conceitos pela divindade, expressos na sua grandeza, se refletem na palavra misericórdia. Ou seja, o cristão é alguém que, desejando caminhar para Deus, desejando ser a imagem e a semelhança de Deus no sentido moral, estar mais próximo de Deus quanto às suas possibilidades de criatura permite, é alguém que deve ter sempre os celeiros íntimos da misericórdia abarrotados. A exemplo do próprio Mestre, a exemplo de Jesus Cristo, cuja vida foi de inteira doação, cuja vida foi de inteira misericórdia aos homens, ao ponto de, no momento máximo do seu sofrimento carnal, ele expressar, sem qualquer sentimento de amargura, sem qualquer expressão de descontentamento, diz o Cristo do alto da cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A compreensão da ignorância. A compreensão de que aquele que se encontra nos altiplanos da vida deve soerguer aquele que se debate ainda nas baixadas dos graves equívocos. Hoje, nós nos imaginamos como sendo indivíduos bons, justos, nobres, com uma conduta quase que irrepreensível na nossa ingenuidade. No entanto, se observássemos todo o nosso passado espiritual, chegaríamos à constatação de que nem sempre fomos o que somos. A reencarnação, desvendando essas ideias inatas, esses sentimentos, essas tendências que surgem no nosso comportamento, nos mostra que hoje somos, conforme se diz de forma muito propalada no nosso movimento, a melhor versão de nós mesmos. Estamos na culminância da nossa evolução espiritual até o momento. Nunca estivemos em uma condição tão boa do ponto de vista da observância das leis divinas quanto a condição em que nos encontramos hoje. Em nenhum momento do seu messianato, Jesus, que é o nosso modelo, a quem devemos imitar, exigiu das criaturas com as quais partilhou a Boa Nova um comportamento que não fosse condizente às suas possibilidades. Tanto que ele próprio, no livro Boa Nova, conforme registrado por Humberto de Campos, capítulo 10, o perdão, diz a Pedro e a Filipe: como pode o homem ambicionar colher uvas nos espinheiros? Como nós podemos exigir de uma outra pessoa
uma característica, um traço de personalidade elevado, uma virtude, se ela ainda se debate nas suas imperfeições morais, nas suas graves imperfeições morais, muitas vezes. Diante de indivíduos que enveredaram pelo caminho do crime, que cometeram graves delitos, o nosso sentimento, sobretudo, é o de repulsa. Mas a doutrina dos espíritos, na sua feição moral, nos convida a uma nova reflexão. Se é tão difícil para você se libertar das suas imperfeições que hoje você considera tão pequenas, como é que alguém que se encontra chafurdando em imperfeições graves vai se libertar de maneira rápida, de maneira instantânea? Não é difícil vencermos as nossas más tendências? Não é difícil calarmos a nossa boca no momento em que o silêncio, a renúncia, seriam as melhores alternativas diante de uma situação conflituosa? No entanto, algo que é tão simples, fechar a boca, se apresenta para nós, em vários momentos, como algo muito complexo. Porque surge, volto a dizer, o orgulho impelindo-nos às justificativas. Podemos perdoar de duas formas, nos dizem os imortais. A primeira forma é a do perdão com os lábios. Dizermos, eu te perdoo. Mas ficarmos vitalizando a todo momento aquela ação negativa tomada pela outra pessoa, ficarmos a todo instante realçando as suas características morais mais inferiores, enquanto todos nós devemos ter uma nova oportunidade de recomeçar. O Evangelho de Jesus tem todo um sabor de reabilitação, de reparação. Reabilitar o ser para a vida, reabilitar o ser para conviver bem com a sua sociedade, com a família na qual se encontra inserido, regenerar os seus traços inferiores. A Boa Nova tem um sabor de reabilitação. E dizer a todo instante que o outro nos prejudicou desta forma, divulgar o mal de uma outra pessoa, não é nem um pouco caridoso, aprendemos com a doutrina espírita. Porque é como se estivéssemos marcando aquela pessoa com o erro que ela praticou, sem dar-lhe novas ensanchas de alterar a sua conduta para melhor. E dessa forma, nós acabamos desestimulando as outras pessoas de modificarem, porque a todo instante colocamos o dedo na ferida. Ela pode pensar, bem, se fazendo o certo eu recebo todas essas críticas ainda, não vou modificar-me. É mais fácil continuar fazendo o errado mesmo, porque eu vou continuar recebendo as críticas. Todos temos a necessidade de estímulos na nossa existência. Estímulos que surgem de diversas formas, inclusive a de não falar mal, de não ser maledicente, dando a outrem a possibilidade de se reabilitar. A gente pode pensar, se eu estivesse no lugar daquela pessoa, de modo algum agiria dessa forma. Será? Como é que nós podemos julgar a ação de uma outra pessoa se nós não temos a consciência dela? Se a nossa consciência é diversa. Nós, ao longo das sucessivas e múltiplas reencarnações, trilhamos por determinados caminhos.
fizemos as nossas construções espirituais, enquanto a outra pessoa trilhou por caminhos diversos, fez construções espirituais diversas das nossas, desenvolveu determinadas virtudes, desenvolveu determinados vícios no seu comportamento, sofreu padecimentos diferentes do nosso, está em um patamar dessa subida na montanha da evolução diferente do nosso patamar. Então, como eu posso pretender julgar a ação daquela pessoa, se as nossas experiências são totalmente diversas? A gente nunca sabe o motivo que levou alguém a nos ferir o petardo da sua inveja, do seu ódio, do seu orgulho, da sua vaidade. Existe toda uma construção espiritual por trás que culmina nisso. E conhecedores dessa lei da reencarnação, devemos agir como indivíduos conscientes dessa realidade. A começar pelo nosso próprio ambiente doméstico. Nossos pais, nossos filhos, as pessoas que cuidam de nós, que estão presentes na nossa intimidade, que conhecem-nos sem as máscaras com as quais habitualmente costumamos nos apresentar diante da sociedade. Esses devem ser o primeiro alvo, não do nosso petardo mais, mas do nosso perdão. Porque o lar é a sublime reunião de espíritos com uma ligação de outrora e que ora se encontram juntos com o fito de se harmonizarem. Não importa a raiz daquele desentendimento, não importa o motivo pelo qual uma filha não gosta da mãe, um filho não gosta do pai, isso é secundário. O que passou, passou. A bênção do esquecimento do passado como uma bênção, como um ponto essencial da reencarnação, nos traduz como deve ocorrer o nosso perdão. Não importa o que passou, importa o que deve ser feito agora. Como o copo d'água que eu deixei cair agora há pouco. Não importa se a água foi derramada no chão, na mesa, no celular. Importa secar. Não importa quem começou a briga. Importa conciliar. Eis porque é o próprio Mestre que nos orienta. Concilia-te depressa com o teu adversário. E hoje, iluminados pelo conhecimento espírita, essa máxima faz ainda mais sentido. Porque devemos aproveitar a oportunidade da reencarnação presente para saudarmos todos os nossos débitos. Aquele que hoje não gosta de nós e encontra-se presente no nosso recinto doméstico, pode ser alguém a quem fizemos mal no passado e que hoje se encontra ao nosso lado para que possamos reabilitá-lo, para que possamos tirá-lo daquele pântano moral em que se encontra e soerguê-lo à condição em que nós encontramos, ao nível de consciência no qual nos encontramos hoje, diferente do nível de consciência do passado, quando fizemos mal. A sabedoria da reencarnação. E se não quisermos prolongar esse processo de reajustamento, porque no futuro talvez as oportunidades não sejam tão propícias, tão fecundas, tão fáceis, tão múltiplas como o de hoje, eu devo me reconciliar depressa com ele. E se ele não quiser se reconciliar comigo? Se o meu desafeto quiser continuar vitalizando esse sentimento ruim que nutre por mim, isso é secundário.
Perdão é uma eleição pessoal. Ele vai continuar sofrendo os efeitos da sua própria insensatez, enquanto nós nos libertaremos das amarras da mágoa. Estaremos sempre dispostos a recebê-lo. Caso ele venha buscar em nós alento, caso precise de nós, mas estaremos libertos de nós mesmos, de amarras às quais nós próprios nos atamos. A culpa continua com o nosso agressor, com o nosso ofensor. O perdão não deixa ninguém indene à culpa. O perdão não tira a infelicidade de quem nos fez mal. Tira a nossa infelicidade. Ele continua infeliz e vai sofrer. E se ele nos deseja ver infeliz, a melhor maneira de contrariarmos o seu desejo é fazer com que ele nos veja a todo momento imperturbáveis. Não é, em absoluto, um estímulo a nutrirmos da nossa conduta aquilo que popularmente se fala beijinho no ombro, tô nem aí para você, posto foto no Instagram, me divertindo na rua, aproveitando. Não é isso. Mas a partir do momento em que ele nos ver imperturbável, ele vai pensar: eu estou vitalizando esse mal dentro de mim, eu estou nutrindo isso dentro de mim, e aquela pessoa está bem. O que faz ela estar bem e o que me faz estar mal? E ela chegará à consciência da necessidade de reconciliação. Falamos do ambiente doméstico. Falamos que devemos suportar o ambiente doméstico, ainda que ele nos seja muitas vezes conflituoso em razão da finalidade da própria família. Se a sua família está tendo problema, ela está indo no caminho certo, porque justamente para sanarmos os problemas que estamos aqui. Ninguém está no mundo para prazer sem função. Todos estamos no mundo com objetivos, com finalidades. E a finalidade da família na qual estamos íncitos é resolvermos os problemas, é equacionarmos esses problemas. Então, com a família, no perdão, devemos ter sempre uma boa vontade a mais, paciência a mais. E com relação às questões conjugais, como funciona esse aspecto do perdão? A doutrina espírita nos esclarece que sempre que tivermos a possibilidade de termos mais paciência, sempre que tivermos a possibilidade de termos mais compaixão, boa vontade e entendimento com o parceiro ou a parceira, o esposo ou a esposa, devemos ter. No entanto, a relação conjugal não pode desequilibrar ao invés de equilibrar. Tem que ser uma construção de ambas as partes. Um se apoia na força do outro e sustenta a fragilidade do outro. Agora, quando essa relação faz mal para uma parte, quando essa relação mais desestabiliza, ao invés de dar plenitude, de gerar concordância, aí se encontra um motivo justo de afastamento. Da nossa família, dos nossos pais e dos nossos filhos, dos nossos vínculos consanguíneos, devemos ter sempre essa ideia de missão. A missão individual, de me harmonizar com aquela pessoa, e a missão no sentido coletivo, de fazer um bem a essa coletividade, a esse grupo, a prole familiar. Agora, diante desses laços, como o laço conjugal, ou então amigos, vizinhos, primos, em absoluto,
temos a possibilidade de nos afastarmos se aquele convívio estiver sendo danoso para nós. E nisso não há qualquer sentimento de orgulho. Deus nos deu um instinto de conservação, razão pela qual ninguém vai dar o seu pescoço a um assassino, diz Allan Kardec. Então, devemos sim optar pelo que vai nos trazer uma relação saudável, construtiva e que nos propicie equilíbrio, que nos traga ganhos no sentido moral. Se foge dessa perspectiva, se foge dessa finalidade, já não é algo no qual devemos ficar dentro, nos martirizando a pretexto de sermos salvadores daquela pessoa que nos maltrata. Devemos perdoar, devemos compreender o sofrimento dele, a baixeza, mas seguir o nosso caminho. No livro Boa Nova, ao qual nos referimos anteriormente, e destacamos também uma conversa entre Jesus e Pedro, Filipe, nós encontramos o seguinte contexto. Jesus havia ido pregar em Nazaré. Antes mesmo de o mestre chegar àquela região, pululavam entre o povo inúmeras conversas, inúmeros comentários negativos, maliciosos, em torno daquele homem que era filho de um carpinteiro, o chamado homem do caminho. Algumas pessoas acreditavam que Jesus era um revolucionário que vinha a mando de outros políticos para confrontar o político vigente. Outras pessoas acreditavam que Jesus era um feiticeiro com práticas estranhas, uma vez que curava, uma vez que maravilhava a multidão que o cercava. As próprias pessoas que eram beneficiadas por Jesus, conta-nos Humberto de Campos no capítulo 10 do Boa Nova, o Perdão, muitas vezes iam contra Jesus. Muitas vezes falavam mal de Jesus, inverdades de Jesus. E os discípulos propuseram a Jesus, como uma forma de dissipar toda essa neblina da ignorância, realizar verdadeiros embates, conversas, duelos intelectuais na região, a fim de que os propósitos do mestre fossem esclarecidos, a fim de que a razão viesse à tona, de que a verdade viesse à tona e de que o mestre não ficasse mal falado. Até Pedro, Filipe chegaram a ter conversas com essas pessoas que falavam mal de Jesus, que eram maledicentes para com Jesus, e receberam uma repreensão do mestre. E aí Jesus, diante dessa proposta de esclarecer a verdade, diz a eles: de que serviriam as longas discussões públicas, inçadas de doestos e zombarias? Ao termo de todas elas, teríamos apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para separatividade e odiosas dissensões. Essa reflexão trazida por Jesus deve ser também a nossa reflexão. Diz popularmente que da discussão nasce a luz, nem sempre, porém. Porque se os indivíduos estiverem desequilibrados, estiverem dispostos a brigar, dispostos a ferir, a luz vai enceguecer ambas as partes. A luz, com o fito de esclarecer, de gerar entendimento, numa conversação, só surge quando ambas as partes estão desarmadas. Não se armam para amar. Quando se vê na outra pessoa receptividade. Porque
Constantemente damos murro em ponta de faca, conforme o brocardo popular, e tentamos fazer com que entre na cabeça de uma outra pessoa uma realidade que é própria da nossa condição, do nosso discernimento. E que não pode ser, muitas vezes, digerida por aquela pessoa que nós gostaríamos, muitas vezes, que tivesse a nossa compreensão. Então, a sabedoria de Jesus em renunciar a essas contendas, a qualquer tipo de esclarecimento, porque o que importa de sobremaneira é a nossa consciência. Nada, nem ninguém, nos cobrará, a não ser a nossa consciência, que é a expressão pura das leis de Deus. Quando eu chegar à vida espiritual, compreender o meu sentido existencial, compreender porque cada situação da minha vida foi posta daquela forma, eu vou pensar, perdi uma excelente oportunidade de hoje na vida espiritual estar mais feliz. Quem vai me cobrar? Deus? O outro? Um tribunal? Não, o tribunal da minha consciência. E se as outras pessoas ficarem falando mal de nós, sendo maledicentes para conosco, Jesus nos dá a receita também. Vejamos que interessante. Olha o que o mestre diz. Não será vaidade, porém, exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Muitas vezes nos sentimos ofendidos porque fazemos uma ideia muito elevada da nossa própria personalidade. Porque somos indivíduos orgulhosos. Você sabe com quem está falando? É uma dessas expressões que denota o orgulho, a personalidade exacerbada. E nos ofendemos com isso. Alguém nos dá um empurrão e nós nos achamos muito importantes, muito superiores. Não compreendemos que pode ter sido uma desatenção da pessoa, ou então pode ter sido sim uma falta de educação da pessoa que a torna ainda mais merecedora da nossa compreensão, da nossa compaixão, mas a gente faz uma ideia muito exacerbada da nossa personalidade. Se nem Jesus fazia essa ideia exacerbada, ele na cruz disse, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Nós queremos pegar uma espada para apontar para os nossos ofensores, que é a cruz de Jesus, simbolicamente falando, a não ser uma espada cravada no chão, mostrando que de maneira alguma estamos na terra para ferir, e sim para fazerem cessar os sofrimentos, mesmo que para isso seja necessário que nós nos imolemos numa cruz de sofrimento, de renúncias, que nos trará benefícios. A gente fala assim, cruz de sofrimento e de renúncias, como se somente nos trouxesse padecimentos. Mas não. Muito pelo contrário. A vela para iluminar, para fazer-se luz, se desgasta. É um processo doloroso. Mas desse processo doloroso, ela tem a alegria, a bênção de se iluminar. Continua Jesus. Nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem todos bem de nós, indistintamente. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo, e por vezes nesse serviço divino é natural que desagrademos os interesses mesquinhos humanos. Quando fazemos a eleição no nosso comportamento de determinadas escolhas, quando não concordamos com atitudes reprocháveis, isso gera, invariavelmente, um estranhamento por parte das outras pessoas. Isso é muito natural, porque pessoas para concordarem conosco existem várias. Existem muitas.
é a porta larga a que Jesus se referiu. Pessoas para alimentarem as nossas paixões mais vis, mais baixas, pululam por toda parte, em razão do estágio moral do planeta Terra que nos abriga enquanto espíritos de terceira ordem. No entanto, aquelas pessoas voltadas para o caminho reto, aquelas pessoas que buscam a aquiescência da própria consciência e não do mundo, ainda escasseiam, porque é mais difícil, é mais doloroso seguir a verdade, sair dessa normose, desse comportamento de rebanho em que todo mundo está indo para a mesma direção e ir para o lado oposto, para o lado da retidão moral, para o lado de uma austeridade moral pautada sempre no amor, na justiça e na caridade, conforme as leis divinas. Nos diz Jesus ainda: a paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as nossas energias que possamos despender. Mas em nenhuma circunstância cogites em saber se teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Não podemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo a todo momento, e a todo momento precisamos e devemos olvidar o mal. Falamos há pouco do perdonar, doar a mais, doar além, doar num espírito de completude. É o que Jesus propõe quando nos traz a sentença. Se alguém vos bate na face esquerda, dê também a direita. O que Jesus pretendia dizer com essa máxima, muitas vezes incompreendida? Se alguém nos fere, se alguém nos malsina, se alguém nos maltrata, devemos mostrar a essa pessoa o nosso outro lado. O lado voltado para a espiritualização. O lado voltado para a compreensão dos objetivos essenciais da vida. O lado voltado para o sentimento de fraternidade. O lado do acolhimento. Sejamos nós como uma flor. A imagem é belíssima. A flor, quando pisada, não reage. Apenas exala o seu perfume. Eis o que Jesus propõe com dar a outra face. Se alguém quiser vos roubar a túnica, dê todo o restante das suas vestes. Sem medo. Deixe que aquela pessoa te leve tudo. Ou seja, eis aí a noção de dar-se por inteiro. Se alguém deseja, se um inimigo, se um adversário te convida para andar 1000 passos, anda 2000 passos com ele. A lição da tolerância. Tolerar não significa conivir. Tolerar é compreender. Conivir é agir de igual forma. São múltiplas as possibilidades de perdoar. São múltiplos os argumentos que nos levam à prática do perdão, que em realidade é a prática do amor vivenciado e pregado por Jesus. Conhecemos as suas leis de forma dividida, perdão, caridade, paciência, humildade, por uma necessidade nossa, mas em realidade todas são amor. Estejamos dispostos, portanto, a vivenciar esse amor e compreender a terra que chora, que sofre em decorrência dos seus próprios desatinos.
O campo para trabalharmos é imenso. E a nossa vontade de trabalharmos deve ser proporcional a esse campo. Investamos no amor. Passamos muito tempo investindo em soluções, em comportamentos, em atitudes que não são as melhores, que redundaram na nossa infelicidade atual. Vamos fazer diferente. Vamos nos propor investir no amor a partir de hoje. O resultado desse investimento nem sempre se apresentará de maneira imediata. Como todo investimento, demanda tempo, é algo paulatino. Mas quando ele vier, nos felicitará de certo. Essas são as oportunidades. É a isso a que Jesus nos convida, a fim de que sejamos espíritos tão fortes, tão iluminados, tão grandiosos como Ele é. Ele deseja soerguer-nos aos altiplanos da existência, donde Ele pode contemplar toda a criação. E se felicita a cada vez que nós nos encontramos no mesmo patamar em que Ele se encontra. Novamente, o meu muito obrigado a todos e o desejo de paz e bênçãos. Obrigado, João. Bom, meus irmãos, vamos passar para a segunda parte. Os nossos irmãos que irão assistir a nossa palestra, o nosso estudo, que a paz de Deus ampare, abençoe e permaneça nos corações e nos lares.